Eu quero falar hoje um assunto que Deus colocou no meu coração, em busca da unidade. Nós vamos entender hoje o que nós precisamos para nós como igreja. Amém? Eu queria ler um texto, Efésios 4, versículo 4. Olha o que esse texto vai dizer. Você não precisa abrir sua Bíblia agora não, só acompanhe comigo aqui. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5 diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém? Vamos entender melhor isso hoje. Se nós buscarmos uma definição no dicionário, unidade, vamos encontrar várias coisas que vai dar uma compreensão do que é unidade. Unidade é a qualidade ou estado de ser um ou único. Unidade é uma combinação de esforços e de pensamentos. Isso aqui começa a clarear um pouquinho para nós aqui, entendermos o que é unidade. Unidade é uma combinação de esforços e de pensamentos. Unidade também é uma harmonia entre os opostos. Parece um pouco paradoxo, né? Mas a unidade, ela é uma harmonia entre os opostos. Então isso quer dizer que dá para se fazer uma unidade entre diferentes. Porque eu acredito que aqui não tem ninguém aqui igual a ninguém. Unidade também é uma concórdia de vontades, uma concordância de vontades. É uma união, é uma uniformidade, é uma conformidade. Dentro de uma unidade cria-se também uma identidade. É também um agrupamento de soldados sob o comando de um chefe. Eu gosto disso. O agrupamento de soldados a comando de um chefe. Isso tem a ver conosco. E o texto que eu escolhi, além desse que nós lemos, para darmos um pouquinho de ênfase aqui, é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Vamos ler esse texto também, para ajudar aqui na compreensão da mensagem de hoje. Olha o que diz o texto da igreja, da primeira igreja, da igreja primitiva. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Preste atenção nisso. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Até aqui só. No versículo 4, eu gostaria de ler também, de Efésios 4, que nós lemos, vou ler o versículo 14, 15 e 16, para identificação daquilo que eu quero também trazer aos irmãos, o coração de vocês hoje. Escute essa palavra: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Em algumas traduções diz assim: homens que pelas suas astúcias, eles têm a tendência de maquinar ou de levar à maquinação do erro. Versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Repita comigo: o cabeça, Cristo. 16 diz assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação de si mesmo em amor.
E é uma das coisas que Deus, por isso que o tema da mensagem hoje é em busca da unidade. Uma das coisas que Jesus deixou bem claro na sua oração sacerdotal, lá em João 17:11, ele diz assim: e eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que eles sejam o quê? Para que eles sejam um, assim como nós. No versículo 20, ele diz assim: e rogo não somente por estes, aquele que ele estava orando naquele momento, mas ele orou por nós, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E no versículo 21 ele diz assim: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e me amaste a eles, assim como me amastes a mim. Qual é o objetivo da pregação de hoje? Toda pregação ela tem um objetivo. O objetivo e a proposta ela é bem definida aqui essa noite. Buscar essa unidade para que a igreja alcance algo que ela precisa ter: crescimento, maturidade. Sendo que, primeiro, a intenção é mostrar a grandeza que a unidade traz à igreja, ou faz da igreja. Segundo, compreender o alto significado da unidade cristã em nosso meio. E terceiro, despertar o povo de Deus para uma reforma urgente da igreja cristã nos dias de hoje. Nós estamos num século bem adiantado. Já estamos em 2023 anos depois de Cristo. E a grande pergunta que eu gostaria de fazer aqui: como nós estamos hoje como igreja? Como é a igreja hoje? Esse ajuntamento de pessoas que nós estamos aqui, e nesse exato momento, talvez nesse momento, várias outras igrejas estão reunidas, dizendo ser igreja de Cristo. A origem da igreja, segundo Efésios 3:11, a igreja já existia nos propósitos eternos de Deus. O Senhor Jesus, enquanto realizava o seu ministério aqui na terra, ele deixou bem claro quando disse: edificarei a minha igreja. Historicamente, a igreja ela foi inaugurada no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo encheu os crentes, formando então um corpo, um só corpo em Cristo. A igreja é conhecida fisicamente na Bíblia e no Novo Testamento como casa do Senhor, casa de Deus, casa de oração, templo santo. E espiritualmente ela é conhecida também como templo do Espírito Santo, também como corpo de Cristo. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos que a igreja, ela não é um cristão individual. Tem muita gente que fala assim: eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu não preciso de ir a um templo, a uma casa feita de paredes, porque Deus disse que não habita em templos feitos por mão de homens. Então há umas verdades distorcidas que acabam confundindo muitas pessoas, que dizem: para que eu preciso, ou por que eu preciso ir numa igreja, estar numa igreja? E a gente já vai aprender aqui que a igreja ela não é realmente um templo físico, mas a necessidade de um templo físico para reunir a igreja. A igreja não é um cristão individual, e a igreja também não é um corpo eclesiástico. A igreja é a unidade dos crentes
de todas as nações, de todas as épocas, a igreja se constitui um ajuntamento de irmãos num sentido mais universal. Quero colocar algumas coisas aqui para os irmãos entenderem que a igreja, embora hoje nós vemos várias igrejas espalhadas pelo mundo, a igreja de Cristo é uma só. A igreja de Cristo, ela forma um corpo só. E nós aprendemos que Cristo é o cabeça da igreja. Presta atenção. Você pode perguntar qual é a igreja correta para eu pertencer hoje. Alguns acham que é a Assembleia de Deus, outros acham que é a presbiteriana ou a batista, a qual nós pertencemos. Alguns dizem que é a igreja do Nazareno. Alguns falam, não, pastor, hoje Deus está mais na comunidade da fé, da church, de qualquer outro lugar, da quadrangular. Qual igreja você conhece aí? Tem várias aí. Qual é a melhor igreja para se congregar? Sabe qual é a resposta certa para você dar? A igreja para eu congregar, a igreja certa é a igreja de Cristo. Deixa eu te falar, a igreja de Cristo, o dono é Cristo. A igreja de Cristo, o cabeça é Cristo. Se você estiver num lugar, frequentando um lugar onde Cristo não é o cabeça, sai correndo de lá, porque aquilo não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, Ele é o único dono, não existe outro dono a não ser Cristo. Amém? A igreja, ela foi constituída por Deus com um propósito bem definido. Porque qual foi a intenção de Deus? Continuar a obra de Jesus aqui na terra. Para isso ela recebeu poder e autoridade. A igreja precisa entender que o propósito dela na terra foi estabelecida para dar continuidade àquilo que Cristo veio fazer aqui na terra. A igreja, ela é a representante de Deus aqui na terra para dar continuidade à sua obra aqui na terra. Para isso ela recebeu esse poder. Mas esse poder e essa autoridade só podem ser exercidos debaixo de uma submissão. Submissão ao quê? A uma unidade. Não existe força fora do corpo. É bem definido. Não existe igreja fora do corpo. E esse corpo é bem constituído. O cabeça quem é? Cristo. O resto são membros. Cristo é o cabeça que comanda a igreja. O resto são membros desse corpo. É importante definir bem isso, porque muitos homens querem tomar o lugar que é exclusivamente de Cristo. A igreja foi fundada por Cristo, alicerçada pelos apóstolos, que na verdade são 12, e não essa quantidade de apóstolos que vemos hoje. Então toma cuidado o que você acredita por aí. Deus deu um para apóstolos, não é isso que diz a palavra? Mas Ele deu uns, e esses uns são 12. Quando for reconhecido no Apocalipse, vai reconhecer 12, não vai reconhecer tantos apóstolos. Hoje qualquer um é apóstolo, né? Hoje o camarada, ele coloca o título e ele é apóstolo. Eu não tenho nada contra os apóstolos. Não tenho nada nem contra e nem a favor. Não tenho nada, não tenho opinião definida. O que vemos hoje, mais por poder e por vaidade do que qualquer outra coisa, muitos querendo lugar que nunca foi dado a eles. Essa é a grande verdade. Querendo ocupar um lugar de destaque que nunca foi dado a eles. É bom a gente definir isso. Qualquer grupo denominado igreja, presta atenção nisso. É importante isso aqui é tudo uma introdução. Qualquer grupo denominado igreja, aonde não segue essa regra da unidade, são considerados seitas. Você que acha, que é uma seita, pastor? Qualquer grupo que não segue a regra da unidade é considerado seita. Qual é a regra da unidade? Cristo cabeça, nós somos os membros. Deus, Ele deu um para pastor, um para evangelista, um para diácono, outro para doutor. Deus deu cada um com uma função. Exercícios para ser exercitado dentro desse corpo. Deixa eu explicar para você. Deus não deu essas pessoas para tomarem posição,
Pastor, evangelista, diácono não é posição. O diácono não é menor do que o pastor, e nem o pastor é maior do que o evangelista ou o presbítero. Às vezes há uma confusão, mas a igreja, ela criou posições, e de repente o irmão está na igreja há muito tempo, ele precisa subir uma posição. Não, irmão, aqui não é lugar de posição, aqui é lugar de função. Assim como a mão tem a função de pegar e o pé de carregar o corpo, assim nenhum é maior do que o outro. Todos no corpo têm o mesmo valor, e todos têm uma função bem definida dentro desse corpo. Se não entendermos isso, jamais alcançaremos a unidade da qual nós precisamos buscar. O que é igreja, irmão? Você precisa estar inserido nesse corpo, e você precisa descobrir nesse corpo qual é a tua função. Por que Deus te chamou? Não importa se você carrega uma cadeira da igreja, se essa for a tua função, e você fizer bem feito, o mesmo galardão de quem dá um copo de água para um profeta é o mesmo do que o profeta, diz a palavra. Isso não se referindo a posições, mas a funções. Pessoas que se afastam ou divergem da doutrina original. Se não houver um reconhecimento dessa visão de unidade, pode-se saber que isso não é igreja, e sim uma seita. Escute isso. Se um grupo se diz exclusivo da verdade, isso é uma importante você também entender. Se um grupo se diz exclusivo da verdade, desconsiderando outros, pode-se dizer que esse grupo é uma seita. Vocês entenderam? Qualquer grupo que se reúne por aí e desconsidera os outros, não é mais corpo, é seita, porque está fora da verdade. Se eu bato no peito e falo que a minha igreja é a melhor igreja, e não existe igreja melhor do que a minha, me considerando como líder máximo dessa igreja, como primaz dessa igreja, corre daqui, porque você está seguindo uma seita. A igreja verdadeira, ela não tem um reconhecimento de nomes. Nós precisamos de um nome, precisamos estar organizados, porque a igreja do Senhor é organizada, não é? Ela é uma organização, mas a igreja de Cristo, ela tem que entender que Cristo é o cabeça e nós somos apenas os seus membros. E existe milhares de crentes nesse momento adorando a Deus, que fazem parte desse mesmo corpo, e nós precisamos considerar isso. Amém? Precisamos considerar isso. Se qualquer grupo que se bate no fala assim, esse grupo é o verdadeiro, pode taxar, é seita. E eu começo pregando agora. Como está a igreja dos dias de hoje? A igreja de unidade. Será que a igreja de unidade, ela está vivendo isso que nós estamos falando aqui? Olhando para a igreja de hoje e fazendo uma comparação com a igreja do tempo dos apóstolos, aquela que nós lemos que tudo era comum entre eles eram um só, o coração deles, não existia uma diferença. A vontade de Deus é que sejamos um. E como é ser um na vontade de Deus? Olhando para a nossa igreja, a Bíblia fala de tudo que era comum entre eles. Eles entendiam que era a verdadeira unidade. Meus irmãos, hoje nós vemos a igreja hoje totalmente desunida. Essa é a grande verdade. Um fala mal do outro. Às vezes nós vemos aí, se você entrar no Facebook, no Instagram, qualquer outra, você vai ver ali um falando mal do outro. Existem os canais de falar mal das igrejas. Existem aqueles irmãos que tem um fuxico gospel. Onde nós chegamos? Tem um fuxico gospel. Tem umas pessoas que eles vivem de monetização, de likes, para falar mal de pastores, de igrejas. Uma igreja fala mal da outra, um pastor fala mal do outro, e um fala mal, aquela igreja é certa, aquela é errada. Hoje nós vivemos um tempo assim. Sabe como era a igreja nos tempos bíblicos? Tem uma cena que Pedro, ele foi preso. Ele foi preso porque ele estava simplesmente falando a verdade, falando de Jesus. Só porque ele orou e uma pessoa foi curada, e vieram alguns dos judeus que não acreditavam nisso, se voltaram contra ele. Levaram Pedro preso e na verdade eles iam matar a Pedro, porque eles
achavam que Pedro estava disseminando um evangelho mentiroso. E eu pergunto para vocês, aonde estava a igreja naquela hora? Se você ler essa história, você vai ver que a igreja estava reunida, meu irmão, estava reunida na casa de uma irmã orando a favor de Pedro. Estava orando a favor do servo de Deus. Eu não sei, meu irmão, se você tem orado pelo seu irmão, você tem orado pelo seu pastor ou por alguém que você considera, seja quem for. Nós temos visto hoje uma igreja que ela não busca mais a Deus em favor do outro. Nós temos que entender isso. A tua dor é a minha dor, a tua alegria é minha alegria. Quando o irmão recebe uma bênção, é para você ficar feliz com ele. Quando o irmão é abençoado, quando o irmão fica doente, você fica doente com ele. Esse deve ser o sentimento da igreja de unidade. Porque, meu irmão, eu tomei uma pancada no dedinho, mas o corpo inteiro dói. Se você faz parte de um corpo, você tem que sentir a dor do seu irmão. Você tem que sentir a alegria do seu irmão. Porque assim é que Deus vê a igreja. Uma igreja só vai demonstrar sua força se ela encontrar uma coisa, a unidade. Se ela entender que você faz parte de um corpo, meu irmão. Não existe igreja na sua casa. A igreja tem que ser vários membros, um participando do outro. Se você não gosta de gente, você tem que rever o seu conceito de igreja. Porque se você quiser ser igreja, você vai ter que aprender a conviver do lado de pessoas. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Eu não vou muito com a cara daquela irmã, daquele irmão. Aquele irmão lá é meio chato. Aquele irmão chato faz parte do teu corpo, amado. Sabe por que nós não crescemos como igreja e não desenvolvemos o poder de Deus nessa igreja? Porque Deus só vai realizar grandes obras nessa igreja quando Ele olhar para essa igreja e ver uma pessoa, um corpo, onde o cabeça é Cristo. Ele vai ver um corpo. Aí Ele vai começar a dar poder a essa igreja. Porque Deus não dá poder fora do corpo. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Sabe, tem outra história que eu gostaria de ler aqui. No capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Olha que história linda da igreja. Eu ia ler o versículo. Eu vou ler alguns versículos para vocês entenderem a história. Mas coloca no versículo 20, só para você entender aqui a posição da igreja. Diz assim, mas rodeando os discípulos. Na minha tradução diz assim, mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Presta atenção nessa história. Depois você pode ler. Paulo e Barnabé começou a pregar o evangelho. E apareceu uma pessoa que era aleijada dos pés de nascença. E Paulo chegou e viu que aquela pessoa tinha fé para ser curado, pastor Silvio. E aqueles homens que estavam ali, eles adoravam Júpiter, adoravam Mercúrio, adoravam outros deuses. Alguns homens daquela cidade. E Paulo, ele foi até aquele coxo. E ele começou a comunicar o evangelho àquele coxo. E disse para aquele coxo assim, olha, vendo que ele tinha fé para curar, falou assim, fica de pé. E aquele homem se levantou, um homem aleijado de nascença, se levantou e começou a andar. Houve um rebuliço na cidade. Um rebuliço na cidade. Imagine, todo mundo conhecia aquela pessoa. Quando aconteceu esse fato, aquelas pessoas que eram adoradoras de Júpiter e Mercúrio achavam que Paulo estava curando em nome de Mercúrio. Ele era um deus Mercúrio, era um deus que estava ali, uma reencarnação que estava ali. Começaram a adorar a Paulo e adorar a Barnabé como se eles fossem deuses. Quando Paulo viu que aquele povo se aproximou dele para adorá-lo, ele rasgou as suas vestes e falou assim, eu sou homem igual a vocês estão enganados. Aí ele começou a anunciar a Jesus. Muitos se converteram ali. Eram homens que destemidos. Alguns dos judeus vieram até lá e começaram então a querer apedrejar a Paulo e a Barnabé. E fizeram isso. Vamos ler isso aí rapidinho?
Querem ler comigo ou não? Então vamos lá, 14. Coloca no primeiro versículo. Alguns versículos. Primeiro, 14:1. Rapidinho nós vamos ler esses 20 versículos. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só dos judeus, mas também dos gregos. Mas os judeus incrédulos incitavam e irritavam contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão na cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, na cidade de Licaônia, para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso, ou coxo dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Preste atenção. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, o vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-lhe os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter e Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, chamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vós convertais dessas vaidades. Só Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que nele há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, presta atenção nisso, não se deixou a si mesmo, sem testemunho, beneficiando-vos lá no céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimentos e de alegria o vosso coração. Dizendo isto com a dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, escute isso, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Sabe o que aconteceu? Paulo foi apedrejado até cair como morto. Apedrejaram ele, trouxeram ele para fora da cidade. Sabe o que os irmãos fizeram? Os irmãos pegaram a mão um do outro e rodearam Paulo. Rodearam Paulo. Escute isso, irmão, isso é unidade. Sabe, ninguém mais vai pôr a mão nele. Imagine os irmãos tomando a dor daquele homem que estava caído. Eles se rodearam, pegaram a mão do outro, rodearam ele e falaram assim: quem pegar ele agora vai ter que pegar a gente. Essa é a posição da igreja. A igreja não entende a força da unidade, irmãos. Às vezes alguém está sendo apedrejado, alguém está sendo, você ainda ajuda a pegar uma pedra e tacar a pedra ainda. Nos dias de hoje, meu Deus, nos dias de hoje você quer ver a pessoa morta. Nos dias de hoje, onde está a igreja, a unidade da igreja? Nos dias de hoje é assim, ou não? Ou não? Sabe o que fizeram? Ficaram ali até ele se levantar. Até ele se levantar. E sabe qual é o mais interessante disso? No outro dia, esse homem, depois de ser considerado morto no meio da multidão, ele estava de volta pregando o evangelho. Sabe, meu irmão, sabe quem te levanta? Sabe quem me levanta? É as tuas orações. Às vezes há pedradas que nós não podemos suportar. Eu vejo a igreja hoje, a igreja é cada um para si. Cada um é para si. Você não quer saber das pedradas que o teu irmão está tomando. Eu quero trazer hoje à igreja, irmãos, a maturidade de entender isso.
Qual é o testemunho que nós hoje temos? Eu acho que você tem que sair daqui hoje colocando na tua relação de oração alguém que você sabe que está enfrentando lutas, que está sendo apedrejado, que está sendo às vezes atacado pelo diabo. A força da igreja, meu irmão, está na sua oração. Pastor Léo, ele sabe, cada vez que eu tenho algum problema sério, eu mando uma mensagem: Pastor Léo, coloca no grupo de intercessão da igreja. Porque nós entendemos a força da oração, da intercessão da igreja, meu irmão. Sabe, eu vejo aqui tem um grupo de intercessão no nosso meio, que de vez em quando o pastor Éder, ou a missionária, ou alguém do grupo de intercessão: pastor, nós estamos orando por você. Porque as flechadas, as pancadas e as pedradas são muitas quando você quer defender o evangelho. E aonde está a força da igreja? Está na sua unidade. Porque, irmãos, uma pessoa pode ser morta, mas quando se junta e se fecha diante daquela pessoa, eu quero ver o diabo chegar diante daquela pessoa. A igreja precisa entender que ela tem que andar em unidade, que a tua dor é a minha dor, que a tua alegria é a minha alegria, e que nós só seremos uma igreja forte se nós estivermos juntos. Não existe, meu irmão, igreja na tua casa. Eu falo que um animal fora da manada, ele é presa fácil do inimigo. De repente quantas pessoas que saíram da igreja, e nós falamos isso hoje de manhã, quantas pessoas que saíram da igreja por causa de calúnia, por causa de difamação, por causa de falta de compreensão, às vezes ao invés de ser abraçado, foi expulso. Não, meu irmão, a tua dor é a minha dor, a tua luta é a minha luta, o teu desespero é o meu desespero. Sabe, se a igreja começar a entender isso, nós uniremos em favor do teu problema, uniremos em favor da tua luta, uniremos em favor da tua dor. Meu irmão, isso vai passar e você vai estar de pé. Até você ficar de pé, nós estaremos do teu lado. Essa é a força da unidade da igreja. Mas a igreja hoje, você entra, é um clube social, cada um para si. Tem irmão que entra, nem olha na cara do outro irmão. Tem pessoas que, sei lá, nunca, aquele irmão era da nossa igreja, aquele irmão frequentava a nossa igreja, você sabia disso? Meu irmão, nós precisamos nos inteirar um dos outros. Isso é igreja. Se você não me suporta aqui, meu irmão, você não vai me suportar na eternidade, porque lá eu vou estar todo dia do seu lado. Você está entendendo? Você está entendendo, meu amado? Sabe, nós precisamos crescer um pouquinho, entender que nós fazemos parte de uma igreja, onde Cristo é o cabeça dessa igreja. Levante a sua mão comigo, por favor. Mas o que falta hoje, o que falta para a igreja hoje é a igreja entender a unidade. Se a igreja entender a unidade, meu irmão, se nós nos unirmos aqui, sabe, Ed, se eu pegar na tua mão, meu querido, na tua mão aqui, o Ed pegar na mão de outro irmão, e o outro irmão pegar na mão do outro irmão, pega a tua mão que está estendida aí, pega na mão do teu irmão do lado assim, olha, dá a mão para ele assim, isso, pega na mão do teu irmão que está do seu lado. Meu irmão, quando o inimigo olhar para a igreja e ver que não existe separação entre nós, que não existe, que nós estamos juntos, meu irmão, conta comigo, a tua luta é minha luta. Quando o inimigo vê isso, meu irmão, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil ele romper com essa igreja, vai ser difícil ele entrar no meio dessa igreja, vai ser difícil ele conquistar alguma coisa no meio dessa igreja, porque nós estamos juntos, a tua dor é a minha dor, a tua luta é a minha luta, o teu cansaço é o meu cansaço, mas a tua alegria também é a minha alegria, aleluia, é a minha alegria, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, meu irmão, aquele sentimento de ciúme, de inveja, não tenha isso. A conquista é tão gostoso quando você vê um irmão. Aí chego aqui contando testemunho, eu fico feliz quando alguém vem para a igreja e fala assim: Deus ouviu a minha oração. E eu estava passando por uma luta incrível, e Deus ouviu minha oração. Sabe, quando o menino estava lá no hospital, perdeu o rim, os pais aflitos, e a igreja orando.
E a igreja orando. Você não sabe o poder da força da oração da igreja, meu irmão. Quantas pessoas foram restabelecidas nessa casa e ela nem sabe por quê, porque a igreja estava orando. E hoje está aí, né, Mayra? O menino no nosso meio. Graças a Deus. Aquele desespero passou, mas foi difícil passar, porque no momento das pedradas vindo na sua direção, meu irmão, você precisa de alguém que se volte em redor de você. E a igreja precisa entender essa unidade. Seja igreja, meu irmão, seja igreja de verdade. O Pai quer que eu e você sejamos uma pessoa só. Uma pessoa só. O Senhor quer olhar para... Sabe o que Deus quer ver? Deus quer olhar de cima e olhar para essa igreja. Sabe o que Ele quer ver aqui? Ele quer ver a pessoa de Cristo aqui no nosso meio. Amém? Olha só, o meu filho ali, unido ao outro meu filho, ali unido a outro meu irmão. Essa igreja vai cumprir o propósito dela na terra. Muitas pessoas vão começar a querer saber o que está acontecendo no nosso meio. Glória a Deus. A igreja de hoje é uma igreja individualista, onde cada um defende o seu direito e interesse. Que um fala mal do outro e não considera a igreja do outro. Igreja que não ora, que não tem temor pelas almas perdidas, que se orgulha da sua fama, do seu dinheiro, que não se santifica mais, que não gosta de ouvir a verdadeira palavra, que as verdades da palavra doem em seus ouvidos, que fazem o que querem e não se submetem a nenhuma autoridade. Tem gente que fala assim: eu não obedeço a homens, eu não ouço a pastor nenhum, que gostam de servir a Deus em suas casas, que não suportam pessoas, que não respeitam pastores que acham que fazem parte da igreja de Cristo, simplesmente porque creem no Evangelho, mas negam a sua eficácia e a eficácia da sua unidade. Desconsidera ou desconsiderando os outros irmãos, talvez por se acharem uma casta um pouco superior, sabe, é rebaixar demais ter que suportar aquele irmãozinho do meu lado. Infelizmente, irmãos, existe isso. Alguns batem no peito por causa do seu crescimento. Dizem com a boca cheia: a minha igreja cresce assustadoramente. Fazemos batismo todos os meses. Somos mais de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 membros. E por falar em crescimento, esse é o tópico do próximo assunto. É entender um pouco o que é crescimento. Às vezes, irmãos, nós estamos aqui há 20 anos. 20 anos. E você olha, ainda metade da igreja, ainda as cadeiras estão vazias. Para muitos isso é um fracasso. Para muitos isso é um fracasso. Nós temos igreja para 700 pessoas sentadas. Olha só, se apertar dá pra gente, a gente chegou a colocar 1.000 pessoas aqui. Crescimento do corpo de Cristo. O que seria isso? O corpo é um organismo complexo, com muitas funções e compostos de muitos membros. Assim é a igreja. O amor é o princípio básico para essa unidade que nós estamos pregando aqui hoje. A força diretiva desse corpo é a cabeça. Cristo que dirige esse corpo. E o requisito fundamental para o seu funcionamento é o espírito de humildade, tolerância mútua entre os membros dessa igreja. Mas infelizmente é lamentável dizer que a igreja como um todo ainda não atingiu a sua maturidade. E eu não estou falando aqui de crescimento numérico. Sabe aquele homem que tem 40, 50 anos e ainda tem atitude de adolescente? Assim é muitas igrejas. Hoje, assim é a igreja de hoje. Já se passaram mais de 2020 anos e ainda a igreja não entendeu e nem desfruta de uma unidade plena. Meus irmãos, prestem atenção nisso. Deus, Ele só tem na terra a sua igreja. Vou repetir. Deus, Ele tem aqui na terra, para poder contar
a sua igreja. A maneira de comunicar a sua vontade no mundo perdido. Sendo assim, essa igreja jamais pode estar doente ou atrofiada, ou mesmo embaraçada com as coisas supérfluas do reino das trevas. Nós temos que entender que Deus, Ele deu uma missão para essa igreja. Nós temos uma missão. Sabe qual é a missão da igreja? Fazer com que ela cresça. Com que ela cresça. E algumas pessoas dizem, mas pastor, nós temos várias estratégias. Mas o crescimento da igreja, ele não se desenvolve por estratégias humanas. Preste atenção nisso. Porque tem milhares de pessoas hoje que fazem parte de uma denominação, ou frequentam uma igreja, mas nunca foram igreja, e não fazem parte do corpo. São pessoas que frequentam uma igreja, que gostam de estar dentro de um templo, mas são pessoas que continuam vivendo sem entender o que é a sua função dentro desse corpo. Se você estiver aqui e não tiver nenhum propósito no seu coração de estar aqui a serviço do reino, você precisa rever a questão de por que você está aqui. Porque Deus tem uma missão para a sua igreja. Deus quer que essa igreja se unifique em uma só pessoa, para que ela possa avançar e crescer no mundo. Porque Deus tem um propósito para a sua igreja aqui na terra: comunicar ao mundo a sua vontade. Amém? Deus tem interesse. E por isso que Ele deu essa igreja, e Ele enviou o Espírito para ajudar essa igreja, dando poder a essa igreja, fortalecendo essa igreja através da unidade. Deus abriu as portas do tesouro celestial e enriqueceu a sua igreja para que ela cresça, não apenas numericamente, mas em graça, em poder e em sabedoria. A igreja tem que comunicar 3 coisas importantes nela. Tem que comunicar poder. Amém? Fale comigo, poder. Ela tem que comunicar graça. Fale graça. E ela tem que comunicar sabedoria. A igreja tem essa função, meu irmão. A igreja não está aqui para comunicar outras coisas a não ser essas 3 coisas que Deus outorgou à sua igreja. Ele concedeu à igreja poder. Quando a igreja entende unidade, meu irmão, a igreja tem poder. Se eu e você, meu amado, nós nos ajoelharmos no chão e começarmos com uma única só voz, clamarmos o nome do Senhor, o poder vai descer sobre nós. A igreja, ela tem que ser reconhecida pelo seu poder e pela sua autoridade, assim como ela era reconhecida no passado. Amém? A igreja não é rabo, ela não está na cauda. A igreja é cabeça. O Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda. Meu irmão, nós temos que pegar aquilo que Deus determinou à igreja. A igreja, ela tem poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A igreja tem poder e autoridade para orar e o demônio ter que sair. A igreja tem autoridade para orar e a enfermidade ter que sair. Por que isso não acontece nos nossos dias hoje? Porque isso só vai acontecer se você estiver conectado comigo, com você, com ele, com ela, com ele, 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 com você, com você. Eu sou igreja, você é igreja, você é igreja, você é igreja, você é igreja. Essa corrente vai passando quando nós nos unirmos em uma só fé, um só amor, um só batismo. Meu irmão, sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a agir, o cabeça vai agir, e nós vamos começar a ver pessoas sendo curadas, sendo transformadas, pessoas sendo modificadas, pessoas chegando a Jesus, através do que? Do poder da igreja. Não do poder do pastor, do poder do irmão, do poder do apóstolo. Não é individual, é coletivo, é igreja. É igreja. Deus quer comunicar isso. Isso vai crescer, meu irmão.
Logo, o crescimento da igreja tem que ser visto de uma forma universal e não local. Amém? Não sei se você sabe, mas nós não somos só essa igreja. Nós somos igreja no Nordeste, somos igreja em Piracicaba, somos igreja na divisa ali do Mato Grosso, somos igreja em Epitácio, fruto da igreja daqui. Mas nesses 20 anos nós já fomos igreja em Campinas, já fomos igreja mesmo aqui em Americana, já fomos igreja. Por que não somos mais? Continua a igreja lá, só não faz parte desse ministério, mas são frutos daqui e os irmãos continuam servindo lá. São piores e melhores que nós? Não, são a igreja. São a igreja. Amém? Não estão ligados ao mesmo ministério, mas um dia estaremos ligados no céu todos juntos. Meu irmão, nós não estamos servindo no mesmo ministério local, mas nós é igreja. Somos igreja no Rio de Janeiro, somos igreja em vários outros lugares. Já fomos igreja no Pernambuco, já fomos igreja. Aonde mais nós tivemos igreja que você sabe? Aqui em Santa Bárbara do Oeste, em Sumaré, em Paulínia, em Nova Odessa, em Santa Catarina. Olha só como a igreja vai. Quando você entende o que é unidade, meu irmão, você não está preocupado com as cadeiras que estão vazias aqui, não. Você quer sair lá fora e anunciar esse Cristo às pessoas. E não importa se é no sertão do Nordeste, não importa se é em outro país, não importa, em qualquer lugar, temos que ser igreja. E quando a igreja entende essa unidade, nós crescemos, o reino cresce, e quem aparece? Cristo aparece. Amém? A verdadeira igreja de Cristo, ela precisa acordar para essa verdadeira unidade. Nós precisamos falar sobre isso, irmãos. Mas existem alguns obstáculos para esse crescimento. E eu pergunto, o que impede a unidade e o verdadeiro crescimento da igreja? O que impede? Sabe o que impede? A divisão entre os irmãos, a falta da verdadeira conversão, o espírito de superioridade. Deixa eu te falar algo. No reino de Deus existe um que é o cabeça, o resto são membros. Eu não sou maior que vocês. No reino de Deus eu tenho que me considerar o menor do que vocês, porque a Bíblia diz: aquele que se acha ou que está em posição maior, sirva aquele que está em posição menor. Sabe por que a igreja não cresce pela vontade de Deus? Porque os homens se acham donos da igreja. É comum você ver homens sentados. Dá uma cadeira para mim aqui, por favor, uma cadeira. E a ofensa dá essa cadeira para esses homens sentar, tá? Tem que ser uma cadeira melhor. Eles gostam de sentar aqui, né? Posição de destaque, posição de honra. E ainda vem com esse título assim: honre os seus pastores. Sabe o que é honrar os pastores para esses homens? É cuidar deles, é dar carro para eles, é isso, é colocar foto dele lá na parede, é comprar um avião para ele e colocar foto dele lá, ó. É isso que nós vemos hoje, esse espírito de superioridade. E o camarada tem coragem de falar assim: na minha igreja você não prega. Na minha igreja, ô Barbinha, você não prega. Você que usa colarzinho aí, você não prega na minha igreja. Ainda o cara de pau, eu nem quero pregar na igreja desse cara de pau, porque ele não tem igreja coisa nenhuma. Ele é ladrão e salteador, usurpa das coisas que é de Deus. Porque nunca esses homens tiveram igreja. A igreja que eu conheço, ela tem um dono, e ela se chama Jesus Cristo, o Nazareno.
Essa é a verdade. Essa é a verdade. Esses caras que pegam a igreja e falam que a igreja é deles. E um bando de gente, e eu ia falar outra coisa, um bando de pessoas se diz igreja atrás dessas pessoas. Idolatram esses homens como se fossem deuses. Tudo que eles falam é o meu líder, é o meu pastor. O meu pastor é Jesus, irmãos. E nada me faltará. Amém? Você precisa parar de adorar homens, de idolatrar pessoas. Não é Júpiter, não é Mercúrio. É isso que Paulo diz. Vocês estão enganados, nós somos iguais a vocês. Quem fez esse homem se levantar foi Deus. É a Ele que vocês devem honrar. Aquele que criou os céus e a terra. Foi Ele que fez esse coxo levantar. Não foi eu e não foi esse homem. Nós somos mortais igual a vocês. Talvez, sabe por que foram apedrejados? Porque se eles se sentissem deuses, talvez seriam idolatrados. E tem muitas pessoas que gostam de ser idolatradas. E só tem pessoas idolatradas porque tem os idólatras. Milhares e milhares de pessoas estão na igreja idolatrando homens. E sabe o que você vê hoje, meu irmão? Com perdão da palavra, uma igreja fraca, uma igreja covarde, uma igreja que está presa lá na papuda. Não tem força. Porque ficam atrás dos seus líderes. Sabe quem me representa, meu irmão? Jesus me representa. Sabe quem eu dou honra? Eu dou honra ao Senhor da glória. Amém? Pastor, se você nunca vai ser nada aqui na terra, em custa, eu sou embaixador do rei, meu irmão. Eu sou representante de Deus aqui na terra. Eu não preciso de nenhuma cadeira aqui em cima, não. Por favor, tira essa cadeira aqui que me arrepia. Quando eu vejo um monte de homem barbado sentado numa cadeira, olhando para o povo. Deviam ter vergonha. Me arrepia. Pastor, você está falando mal das igrejas? Meu irmão, eu acabei de falar que não é aqui minha intenção falar mal de ninguém, de igreja, de pastor nenhum. Mas nós precisamos denunciar aquilo que não é igreja. Porque senão tem muita gente seguindo aquilo que não é igreja. A verdadeira igreja está na Bíblia. E nós estamos pregando a palavra aqui. Mas o pastor lá não gostou do que você falou. Eu estou nem aí porque ele gostou, porque ele não gostou, meu irmão. Eu não estou aqui para agradar homem nenhum, não. Esse espírito de superioridade, sofisma dentro da igreja, espírito de individualidade, espírito egoísta, invejas, contendas. Como que uma igreja vai crescer? Pergunta para mim assim: como que a igreja cresce? Pergunte. Primeiro, o crescimento da igreja não está nas nossas mãos. O crescimento da igreja está nas mãos de Deus. O nosso dever é só plantar, regar e cuidar. E quem vai dar o crescimento, diz a palavra, é o Senhor. Amém? Sabe por quê, meu irmão? Porque a glória não é minha, a glória é dele. Amanhã nós teremos uma igreja aqui com 1000 pessoas aqui congregando. É pouco. O número de pessoas que tem no mundo é pouco. 2000 é pouco, 3000. Pode pôr uma multidão aqui, vai ser pouco. Quero dizer uma coisa para você: todo o mérito será dele. Toda a honra e toda a glória será dele. Por mais que nossas estratégias sejam boas, elas sempre serão insuficientes. Amém? A igreja de hoje precisa e deve continuar pregando o evangelho de Cristo. A Bíblia vai dizer que um planta, outro rega, outro cuida, Deus dá o crescimento. E o mérito nunca será humano, e a honra nunca será humana, sempre será de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que nós fazemos parte de um corpo. Seja aqui, nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Ásia, na África, em qualquer parte do mundo, um corpo chamado igreja, cujo cabeça é aquele que esteve morto,
mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, levou os cativos ao paraíso e hoje se encontra à destra de Deus, intercedendo por nós. Aquele que cumpriu a promessa, enviando o seu Espírito para estar no meio de nós, para nos convencer de tudo, do pecado, da justiça e do juízo. Sabe quem nos convence? Não é a minha palavra. Eu prego. Quem convence é o Espírito Santo. Sabe o que Deus quer fazer, meu irmão? Unir a sua igreja, unir o seu povo para um propósito eterno, uma família de muitos filhos para Deus. O Senhor te deseja no reino dele. O Senhor me deseja ao reino dele. Nós precisamos voltar, irmãos, imediatamente às práticas do primeiro amor. Precisamos voltar à comunhão, o partir do pão, o viver juntos, viver o reino, viver o amor de Deus no nosso meio, sem nenhuma falsidade, sem nenhuma falsidade. Por isso que eu disse, os limpos de coração, esses verão a Deus, esses verão a Deus. Amém, queridos? Porque o Senhor conhece o que está dentro. Você me conhece por fora, mas o Senhor conhece o que está dentro do meu coração. Por isso não adianta vivermos uma igreja de hipocrisia. Igreja, ela tem que ser igreja aqui e lá fora também continuar sendo igreja. Amém, queridos? E lá fora continuar sendo igreja. Cristo tem que ser carregado aqui e lá fora por nós. Amém? Sabe como as pessoas virão a Deus quando elas conseguirem enxergar Deus em você e em mim como igreja, sem nenhuma reserva, com um coração transparente, com uma vida totalmente limpa para Deus. Quantos estão aqui no nome de Jesus de verdade? Sabe, meu irmão, o que Deus quer fazer aqui essa noite? Deus quer fazer você e eu e nós sermos um. Assim, essa é a oração de Jesus. Pai, essa é a minha oração, que eles sejam um, como eu sou um com o Senhor. Essa é a oração da unidade. Você é tão diferente de mim, irmão, e eu sou tão diferente de você. Mas lembre, unidade, ela é um esforço para se tornar um agrupamento. É um esforço para se juntar e se tornar uma coisa harmônica, se tornar uma unidade. Se o nosso objetivo for o único objetivo, nós nos tornaremos um. Abriremos mão das nossas vontades para cumprir uma única vontade, a vontade de Jesus, que Ele disse ao Pai que todos sejamos um. Não existe duas igrejas, não existe dois batismos, não existe duas cabeças, dois corpos, não existe. Existe uma igreja. E desculpe os testemunhas de Jeová se eles se acham uns exclusivos, eles não serão a única igreja. Se os adventistas se acham únicos, eles não serão a única igreja. Se os batistas se acham, para não falar que eu estou falando de igreja tal, se os batistas se acham únicos, eles não serão igrejas. Se os assembleianos se acham igreja, a única igreja, eles não serão igreja. Se os presbiterianos se acham a igreja, eles não serão igreja. Se os da quadrangular se acham igreja, eles não serão igreja. Porque a igreja nunca foi, nunca será, de homem algum, de denominação nenhuma. A igreja sempre será de Cristo. De Cristo. Você quer saber se eu estou falando a verdade? A mesma Bíblia que está na minha mão, está na mão de muita gente. Vá até a palavra de Deus e consulte elas. Ela é a verdade.
Não é a minha vontade que está sendo estabelecida aqui, é a vontade do Pai que está sendo pregada aqui. Amém? Precisamos urgentemente voltar à prática da unidade, buscar a unidade na igreja, para que nós possamos representar Cristo de verdade aqui na terra, para que as pessoas olhem para a igreja e consigam enxergar Cristo nessa igreja. Amém? Amém? Se você ouvir alguém falar assim, eu vou lá na igreja do pastor Eliseu, repreenda, por favor, em nome de Jesus. Eu nunca tive igreja e nem ouso ter. Eu sou apenas um sacerdote a serviço do reino. A igreja aqui é de Cristo. Amém? Os irmãos aqui conhecem, nem foto minha eu gosto que coloque na internet para mostrar que não gosto. Eu falo, não coloque foto. Não é porque, meu irmão, convém que ele cresça. Convém que ele cresça e que nós diminuamos cada vez mais. Amém? Porque o homem pode estar lá em cima hoje, mas amanhã vai estar aí na sarjeta pedindo comida para os outros, se ele não entender o princípio do reino. Amém? Feche os olhos, curva a sua cabeça. Eu queria dizer para você, meu amado, nessa noite, que essa palavra te coloca no corpo. O Senhor Jesus está dizendo, essa palavra te coloca no corpo. Às vezes você se sente fora do corpo, mas essa palavra te coloca no corpo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você é importante para Deus. Amém?